cores, tudo bom com vocês? Vamos que vamos, mais uma live de hoje. Já desejando para todos uma linda quarta-feira para vocês, para todo mundo que vai assistir mais tarde, agora de manhã, e cada vez mais estamos juntos, né, gente? Olha, o título... Um beijo para todos vocês aqui também no Instagram e no YouTube, né? Que estamos começando a live, entramos agora no Instagram. E, gente, olha, o título da live de hoje é como a misturas para fazer a cor do meu cabelo, louro bege, dourado. Vocês estão perguntando muito, né? Então, eu resolvi fazer essa live de hoje. Eu abri acho que foi uns dias atrás, aqui no Instagram, muita gente me perguntando no Instagram, e também, né, vocês, gatos e gatas, sempre aqui no canal, sempre uma hora e outra pergunta, né, qual é a cor do teu cabelo? Então, eu resolvi fazer vídeos aqui no canal. Gente, olha, tem como eu fiz o meu cabelo, o passo a passo dessas mechas que eu fiz na touca, tá? Aqui no nosso canal, Alessandra Velay, aqui no YouTube, né? Que é o mesmo nome do Instagram, e na playlist passo a passo, tá bom? Então, eu vou depois de terminar a live, eu sempre edito a live, né? Coloco aqui embaixo no card do vídeo, então eu vou colocar 2 passo a passo do meu cabelo. Um que eu fiz a minha raiz, né? Depois, assim, de 3, 4 meses, e o outro foi no cabelo todo, tá? Que eu fiz a primeira vez. Então, ainda não mudou, já faz mais de um ano que eu tô usando essa cor, né? Mas ainda não mudou nada, então é a mesma coisa. Lá nesse passo a passo tá completinho, tá as tonalizações, tudo foi que eu fiz, eu puxei na touca, tá tudo lá no passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelo, embeleza o seu mundo cabelisco. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. E também vamos anotar na nossa playlist live, que eu sempre deixo aqui no final da live para vocês, aqui a nossa playlist live. E lá também, né, tem tirando muitas dúvidas, que a nossa live é estilo podcast, né? Daqui a pouco a gente vem com as perguntas de vocês, tá? Então, deixa eu explicar como é que eu fiz, né, a tonalização que eu fiz, né, nos vídeos que eu vou colocar daqui a pouco, vai estar tudo lá também, tá? Mas vou dar uma explicada aqui como é que foi que eu fiz, né? Bom dia, Jade Nunes, um beijo para você, amo suas lives, obrigado, gata, um beijo no seu coração. Sempre tá aqui, né, ao vivo e a cores, obrigada. Fica à vontade, te joga aí, gata. Então, aqui também, a Cidinha na área, um beijo para você, Alexandra, um beijão. Ed Lopes, um beijo para você também, gata. Então, vamos lá. Eu vou... Gente, olha, essa live ela fica gravada aqui no YouTube, tá? Nós estamos nos dois, né? No Instagram e no YouTube. Então, mas fica gravada aqui sempre no YouTube. Eu não apago as minhas lives. Então, eu vou mostrar logo para vocês essa cor aqui, que é a cor do meu cabelo, tá? Aqui eu tonalizo com ela, que é o 9.31, tá? Vou mostrar logo aqui no Instagram, que tá mais pertinho. A numeração tá em cima, tá, gente? Essa aqui que eu tô destacando, 9.31, tá? Olha, essa aqui, olha, 9.31, tá em cima, né? Então, é essa cor que eu sempre faço a tonalização. Só que eu, no caso aqui, essa é a mais real da L'Oréal, tá? Mas, que é uma das marcas que eu indico para vocês. Mas tem todas as marcas esse 9.31, é difícil a gente não encontrar, sabe? Tem outras marcas também. Agora, só que eu faço, né? Vocês vão ver lá no passo a passo, eu faço com tonalizante, entendeu? E essa aqui é uma coloração com amônia, tá? Eu sempre faço com tonalizante. Por quê? Porque a gente descolore, quando a gente descolore nesses fundos de esclarecimento 9, quando é descolorido, né, no caso, que no meu caso é mecha, bastante mechas que eu faço mesmo nele, puxo na boca. Então, aí é melhor usar, por quê? Porque desgasta menos o cabelo, resseca menos o cabelo, tá? Então, eu uso os tonalizantes. As medidas estão todas lá, tá? No vídeo, tá? Do como eu faço o meu cabelo, entendeu? Desse tonalizante, que é o acinzentado que eu uso, tá tudo lá, né? Tá tudo esmiuçado. Então tá, vamos lá, vamos logo aqui mostrar para vocês, dar a dica para vocês como se
faz para a gente descolorir o cabelo, né? Vai lá também, vai ver, né? Mas eu vou falar aqui. E depois também eu vou dar para vocês dicas de como, se o cabelo for virgem, no caso, né? Como vai colorir ele neste tom do louro bege dourado, sem precisar descolorir, tá bom? Então, e cobrir os cabelos brancos também. Então, já vou falar. Então, a primeira coisa é, quando descolore o cabelo para fazer uma descoloração global ou mechas, né, como tá o meu descolorido também, a gente vai ter que atingir um fundo de clareamento 9, tá? Nesse louro bege. Né? Qualquer tom que for colocar esse tom de 9, pode ser outra cor, né, nesse tom de 9, tem que descolorir nesse fundo de clareamento 9, que é tipo assim, um amarelo sol, sabe, gente? É amarelão. Então, ele é 100% amarelado, fundo de clareamento 9. Então, é essa cor que tem que ficar no cabelo. Então, já vai fazendo, né, o teste médico, tudo que eu falar aqui, porque a gente não vai ter surpresas depois que fizer no cabelo todo, né? Se o cabelo não vai quebrar, vê tudo isso no teste, né? E também até onde... se ele vai poder descolorir, né, nesse fundo de clareamento, que na maioria das vezes não tem problema, usando, uma dica extra aqui, quando a gente tem um cabelo virgem, né, que está nesses tons castanhos, que a maioria tem, né, nos tons castanhos, qualquer tom de castanho, é melhor, para descolorir nesse fundo de clareamento 9, é melhor usar aqueles descolorantes que abrem 10, 12 tons, sabe? Porque ele é mais rápido e também descolore mesmo. Vai bem, sabe? Então, as marcas chamam assim, descolorante que abre 10, 12 tons, ou extra forte também, como é chamado, tá? Então, eles que são os melhores aqui, porque senão não consegue chegar naqueles fundos de clareamento, esse 9, 10, né, que já fica com esses louros claríssimos, né, louros claros e claríssimos, tá? Melhor. Quando a pessoa tem cabelo castanho, e quando tem pintado também o cabelo, é melhor usar. Vetado com uma cor escura, então é melhor usar esses aqui. Agora, se o cabelo é louro escuro, e aí é fino, então tem condições de chegar com os outros descolorantes mesmo, que são assim, normais, não são esses extra fortes, tá? Agora, esse fundo de esclarecimento 9, a tonalização vai ser com 9,31, né, como eu falei aqui, ou o tonalizante que eu coloquei até lá no meu cabelo, que tá lá no passo a passo, né, que eu vou deixar daqui a pouco aqui embaixo, e tem que colocar também o 9,2, tá, gente? 9,31 mais o 9,2, tá? Então, as medidas corretas, pronto, para fazer uma tonalização, né? Nesse caso desse louro bege dourado, depois que descoloriu, fez tudo bonitinho, né? Ou descoloriu global, ou fez as mechas, vai fazer essa tonalização aqui, de acordo com o comprimento do cabelo. Por exemplo, o cabelo longo, aqui no peito, no meio da costa, já é um cabelo longo, gasta 100 gramas logo de cara, né? Pode ser que gaste um pouco mais. E ele vai ser, por exemplo, vai colocar 100 gramas desse 9,31. Agora, se o cabelo for mediano, 60 gramas, e o cabelo curto, né, acima do ombro, 40 gramas. Agora, a outra medida do 9,2, esse 9,2 ele vai entrar aqui somente para neutralizar esse fundo 100% amarelado. Então, ele vai ter que entrar, tá? 9,2 é uma cobrinha de 10 dedos se o cabelo for um cabelo longo, tá? Ou 10 gramas, né, que tiver balança, e para um cabelo mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, ou 5 gramas, tá? Faz a misturinha aí, do jeito que eu falei aqui, né, com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixa, e deixa o tempo de pausa de 8 para 10 minutos. É tempo ideal de uma tonalização, tá? Depois de descolorir o cabelo. Agora, vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que a gente vai colocar esse louro bege, um cabelo que ele vai ser colorido, né, pela primeira vez, o cabelo virgem, tá bonitinho, a gente quer colocar este louro bege. Primeiro que tem que colocar aqueles que são os reforçadores de clareamento. O que são os reforçadores de clareamento? Toda marca tem aqueles louros ultra claros, sabe? Que a numeração deles estão acima de 10, tipo 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa. Esses que são
os reforçadores de clareamento aqui que a gente vai colocar. Agora, tem que colocar, tá? Porque senão não vai, junto com a cor, né, que eu vou falar aqui para vocês, a mistura correta que vai ser para o cabelo virgem, né? O cabelo vai ser colorido pela primeira vez. Agora, aí vai ficar o reforçador, né? Qualquer cor deles, né? Toda marca tem esses reforçadores aí. Aí vai colocar o 9,31, né? Se tiver branco para cobrir, o 9,0, tá? 3 quantidades iguais. Agora, se não tiver o branco para cobrir, né? Se não tiver os grisalhos no cabelo, vai colocar em 2 quantidades iguais, o 9,31 mais esse reforçador de clareamento aí, tá? Agora, como é que a gente vai... como é que aí só pintar o cabelo, tá? Com o X de 40 volumes. Tá, gente? Tem que colocar com o X de 40, porque senão não vai clarear. Se os cabelos virgens, tá? Eu acabei de falar, se os cabelos virgens, cabelo natural, né, que vai ser colorido pela primeira vez, se ele for os cabelos castanhos, qualquer tom de castanho, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, tem que fazer dessa maneira, tá? Do jeito que eu falei aqui agora. Agora, quem tem o cabelo louro escuro, né, que é um pouquinho mais aberto, né, mais claro um pouco, cabelo natural, cabelo virgem, então não vai precisar desse reforçador de clareamento, só mesmo o 9,31, né, se tiver para cobrir o 9,0 e ao X de 40 volumes, não tira o reforçador de clareamento aí da jogada, tá? Por quê? Olha, de acordo com as OX, que elas que clareiam o cabelo, cada plumagem OX clareia um tom, né? Então, a gente consegue clarear com 40 volumes. Os castanhos, nesse caso aqui, que chega para a gente colorir nesse tom de 9, não pode clarear, não dá para clarear, aliás, só com a OX de 40 volumes. Tem que colocar esse reforçador, porque ela não é suficiente. Por exemplo, para o louro escuro porque é representado pelo cabelo virgem, né, no caso aqui. É representado pelo 6, tá? 6, 7, 8, 9, tá? 10, 20, 30, 40 volumes. Então, a gente consegue clarear com a OX de 40 volumes, se tiver louro escuro, né, na cabeça, né? Se você tem um louro escuro, seu cliente tem um louro escuro, bom? Agora vamos lá para uma outra situação. De um cabelo que a gente vai... fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? E de repente aí quero cobrir de novo meus brancos, ou quero clarear meu cabelo, fazer uma retoque de raiz. Gente, olha, tem segredo, tá? É sempre diminuir a OX, esse é o segredo. Nada de trocar de tom, eu vejo muito nos comentários aqui, né? Trocar de tom, eu vou colocar outra cor. Não. É a mesma cor, só que diminuindo a OX. Por exemplo, se coloriu, né? No caso aqui, coloriu com a OX de 40 volumes, nesse caso de retoque de raiz, não vai precisar de reforçador de clareamento, tá? Então, nesse caso, vai diminuir para 30 volumes quando a gente fazer o retoque de raiz. Daqui 1 mês, 2 meses, vai crescer 1, 2 centímetros, é por causa disso, tá? Então, a gente vai, por causa dessa quenturinha que ela, da nossa pele, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX. Por causa disso, a gente fazer a diminuição da OX, bom? E agora, uma outra situação também. Se o cabelo, a gente vai fazer, vai mudar de tom, né? De repente, aí o meu cabelo, ele tá um loiro dourado, ele tá um loiro acinzentado, ele tá um loiro, né, perolado, tá um outro tom de loiros, né? Nesses tons de louros claros e claríssimos. Então, antes, né, de fazer a tonalização, tem que fazer uma champuzada, tá? Fazer uma champuzada. Por quê? Porque senão o cabelo não vai mudar de tom. Por quê? Porque a gente já está pintado com outra cor, né? Ou então pintado ou descolorido com outra cor, foi tonalizado, foi matizado. Então, não vai dar para a gente colocar por cima, tá? Então, nesse caso aqui, tem que fazer uma champuzada rápida, e aí a gente... Gente, olha, eu sempre deixo aqui embaixo dos vídeos que a gente faz, das lives também, quando a gente trata de cor, né, dando dica para vocês, deixo a champuzada, que é um passo a passo que tem aqui no canal, tá? Então, pode ir, que a gente soubesse fazer, né, a champuzada, tá completinho esse passo a passo. Tem lá todos os produtos que tem que usar, tudo. Então, como é que a gente faz? Faz a champuzada, né,
Se tiver nesse tom de 8, tem que atingir um fundo de clareamento 9, né? Por exemplo, aí tem que clarear um pouquinho mais, né? E faz um teste de mecha antes, com tudo que eu falar aqui é melhor, sempre, né? A gente fazer um teste de mecha antes no cabelo. E aí chega o fundo de clareamento 9, né? Que se tiver já não tá pintado ou descolorido nesse fundo de clareamento 9, então aí a shampuzada vai ser rapidinho, 10, 15 minutos, só para tirar a cor mesmo, entendeu? Agora, se tiver assim, mais escuro o cabelo, tá no 7, tá no 8, nesse tom, tá pintado ou descolorido, né? Aí a gente vai ter que demorar um pouco mais com a shampuzada para chegar neste fundo de clareamento 9, né? Esse amarelão aí que tem que ficar no cabelo ou nas mechas, para a gente poder tonalizar, tá? Porque o fundo de clareamento do cabelo, se ele tá pintado ou tá com uma tinta ou descolorido, é que manda na cor, se vai ficar aquela cor mesmo que é devida. No caso aqui, esse loirão aí claríssimo, né? Tá? Então, é esse fundo de clareamento que vai ter a decisão, entendeu? Não vem aí, depois eu tonalizo com mochi de 20. Não, até quebrar o cabelo. A gente pode pensar nisso, né? É uma opção, mas tipo assim, é perigoso, entendeu? Por quê? Porque os fundos de clareamento, eles são bem loiros, né? Então, é complicado, tá? Então, é melhor fazer assim, chegar no fundo de clareamento legal, que é o ideal aqui, que é o 9, né? Amarelão, e depois tonaliza com o 9. Gente, olha, quando a tonalização vai ser feita de maneira diferente se o cabelo está colorido ou descolorido. Por exemplo, se o cabelo está descolorido, depois que fez a shampuzada, tudo, regulamentou todo aí o fundo de clareamento, né? A cor que tem que ficar nas mechas ou no cabelo, que é esse amarelão, a gente vai tonalizar se o cabelo está descolorido com o 9,31, OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Se o cabelo está pintado, tá, com uma coloração, a gente vai agir um pouquinho diferente. Se ele nunca foi descolorido, né, o cabelo, só fez a shampuzada mesmo, ele estava pintado, tá? Ele está pintado, né? A gente vai tonalizar, né? Vai fazer uma coloração, na verdade, com OX de 20 volumes, esse 9,31 com OX de 20 volumes, e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Agora, se ele já foi descolorido alguma vez, né, e foi pintado, né, então é melhor fazer uma tonalização mesmo, do jeito que estava descolorido, tá bom? É assim. Agora, vamos lá, vamos para a pergunta de vocês. Bom dia! Aí depois eu venho aqui para o Instagram, para o Instagram. Gente, Relax Beauty. Hello, hello, hello. A Rosinari, um beijo para você. Bom dia, gata. Bom dia, bom dia, bom dia. Um beijo para você. A Nasce Vilou. Hello, hello, hello. O que é isso aqui? O Cookie Salma. Hello, very nice. Thank you. Por favor, me ajuda. Meu cabelo é castanho claro, com luzes bem claras. Meu cabelo é castanho claro, com luzes bem claras. Quero deixar um tom frio. Um tom frio 7,31. Qual a mistura? Olha, é melhor colocar com luz bem clara. Aí você quer escurecer, então, né? Vai escurecer um pouco, tá, gata? Se colocar esse 7,31, esse tom, ele vai, nesse caso, a sua luz está bem clara, né? Como você colocou aqui, e ele vai dar uma escurecida. Tipo assim, esse 7,31, ele é tipo assim um chocolate frio, sabe? Então, eu vou mostrar até aqui, olha, tipo um chocolate frio, porque muita gente pensa que é um pouco mais aberto, tá? Então, ele vai fechar, tá? Olha, o 7,31 é essa cor aqui, olha. Tá bom? Tô deixando bem para luz aqui, para vocês verem realmente que é a cor mesmo, tá? Que vai ficar no cabelo. Olha, 7,1 quer dizer, né? 7,1. Bom? Olha, 7,1. Bom, então muita gente, eu estou mostrando porque muita gente faz o 7,31, né? O 7,1, poxa, meu cabelo escureceu, mas ele escurece mesmo.
Entendeu? Aí sim, aí o que tem que fazer? Pode colocar o 7.1, né? Já que as luzes estão bem claras, coloca mais o 7.21 ou o 7.2. Por quê? Para ele neutralizar 7.12, 7.2 ou 7.21. Um desses três aí vai ter que colocar, tá? Um pouco, só um pouquinho. Dessas, por quê? Para neutralizar esse fundo claro que está no cabelo. É melhor colocar. De repente ele está aí, um loiro, né? Claro, claríssimo, então é melhor colocar. Do 7.1 vai colocar de acordo com o comprimento do cabelo, né? 100 gramas, ou se o cabelo for longo, se o cabelo for mediano, 60 gramas, acima do ombro, 40 gramas. Tá? A medida, né, essa medida que eu sempre faço, né, e às vezes a gente faz um pouco mais, mas essa é a medida correta para cada um comprimento de cabelo. Pode ser que gaste um pouco mais, de repente o cabelo é muito longo ou muito cheio, né? Mas geralmente gasta logo de cara com essa. Agora, do 7.21, 7.12, dessas cores, né, que eu coloquei aqui, para neutralizar esse fundo, vai ser tipo assim, se o cabelo for longo, uma cobrinha de 10 dedos. Se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, tá bom? Aí faz a mistura aí, né, de acordo com o X de 10 volumes, deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Aí vai escurecer, aí fica lindo. Mas a cor é bonita. A Cristiane, um beijo para você. Ale, bom dia. Um beijão, gata. Amo suas dicas. Fiz mechas há 3 meses. Raiz enorme. Crescer rápido. Platinado. Muito ressecado. Gostaria de mudar a cor, tipo, arena iluminada. O que eu faço? Olha, para mudar a cor, tá platinado? Platinado. Fiz mechas 3 meses, raiz enorme, platinado. Olha, é só fazer, tá platinado, tá bem louro, né? Então, para escurecer, tipo uma iluminada, pode colocar um mel, que combina com todo o tom de pele, o 7.1 mais o 7.3, 50% de cada. Pode fazer a sua raizinha, né? Pode fazer esse processo, fazendo a raiz que tá 3 dedos, né? 3, 4 dedos de raiz crescida, né? 3 meses, geralmente é isso. Faz a raizinha e depois tonaliza tudo. Como ele está platinado, ele vai escurecer a parte do platinado e não tem problema, tá? Agora, atingir no caso, nesses 3 dedinhos que tá, atingir um fundo de clareamento 7. Isso é uma opção, tá? Eu vou dar 2 opções aqui. Desse mel, né? Que é tipo uma cor de mel de abelha, porque vai escurecer o cabelo, tá? A 7.1 mais 7.3, 50% de cada, ou X de 10, né? Para tonalizar, tá? Agora eu vou dar mais uma opção aqui, como ele tá bem claro, né? Tá platinado, uma cor bem clara no cabelo. Para não sentir de escurecer um pouco, né? Ficar morena iluminada, pode ser colocado num fundo de clareamento 8, que é uma cor também que combina com todos os pés, que é o loiro mel, que já está no tom de 8. Então, vai ser o 8.1 mais o 8.3, 50% de cada. Tá? Tem que atingir o clareamento 8, que é tipo assim uma cor de gema de ovo. Tá? Agora, o fundo de clareamento 7 é um laranjão, laranja fruta, sabe? É essa cor. Tá? Aí a tonalização das tonalizações já coloquei, né? Com X de 10. E aí é tonalizar todo o cabelo. Se fizer as mechas, né? Na raizinha, aí tonaliza todo o cabelo. Vai fazer a raiz só na raiz, né? Não vai mexer no comprimento de ponta, porque senão o cabelo vai quebrar. Né? No caso de descolorir. Entendeu? Aí depois que tonaliza tudo. Vai escurecer a parte do platinado. Quando é para escurecer, é fácil. Agora, para clarear é que é difícil, né? Porque tem que descolorir, no caso aqui, né? Descolorir. Entendeu? É assim. E tem que atingir esses fundos de clareamento que eu falei aqui, né? Aí vai ficar uniforme, da raiz até as pontas. Aí deixa o tempo de pausa de 10 minutos, né?
Esposa, beleza? Um beijo para você, um abraço para você também, gata. Ela tá falando aqui. Olha, agora você colocou aqui, tá muito ressecado, então tem que cuidar dele antes de fazer esse procedimento, tá? Porque senão ele pode, né? Pode ter um corte químico, ficar fraco, tudo. Então é só fazer uma cauterização nele, pelo menos 2 semanas antes de fazer a descoloração, né? Porque tem que tonalizar tudo. Entendeu? Fazer cauterização pelo menos 1, 2 vezes por semana. Usar óleo capilar também. Tá? Aqui no nosso canal, na playlist tratamento, tem todos os vídeos que. Como é que a gente pode fazer, né? Para antes de descolorir o cabelo. Tá? Para recuperar, né? Para hidratar ele, para deixar ele forte, principalmente depois para descolorir o cabelo. A Irmanice, um beijo para você. Meu cabelo é castanho. Castanho escuro. Quero saber como clarear para o loiro bege. É isso que eu estou colocando aqui. Depois você volta na live, tá? Que aí eu já expliquei tudo bonitinho lá. Daqui a pouco a live vai ficar gravada, aí você coloca. Você dá uma volta logo no começo da live, 10 minutinhos, eu expliquei tudo. A Rosana na área, um beijo para você. Obrigada, gata, pelo elogio. Você tá linda, obrigada. Tá, estamos aqui todas lindas, maravilhosas. Mulher, tudo linda. Só falta se cuidar às vezes um pouco mais, né? A Márcia Silva, um beijo para você. Bom dia. Como tonalizar os primeiros brancos com luzes para chegar em um 8.0 mais o 8.1? Você quer você quer fazer luzes e tonalizar com esse 8.0 mais 8.1? Olha, no caso aqui, é só fazer as luzes, né? Tem poucas luzes. Os primeiros brancos. Pois é, tem poucas luzes, é só fazer as luzes. É muito fácil, porque tem poucas. Faz aí, tem poucas na frente. Então, faz principalmente aonde está as luzes, o foco das luzes, que é na comissão de frente, essa, né, aqui na frente do nosso cabelo, aí dá uma estratégiazinha de fazer as luzes em cima daqueles brancos, né, que estão aí. Poucos, então não vai ser difícil, tá? Agora, tem que chegar num fundo de clareamento 8, né? Se quiser tonalizar com esse 8.1, gente, olha, esse 8.1 é um acinzentado, tá? Eu vou colocar aqui a cor dele. Então, é um acinzentado assim nesse tom de 8. Então, é uma cor muito bonita, tá? Mas não é tão clara, não. Porque os acinzentados nesses tons de 8, de 7, ele não fica tão aberto, sabe? Ele fica mais aberto nos tons de 9. Aí ele já fica mais abertinho, olha. Olha, aí ele já fica mais clarão, sabe? Olha, o 10 também, 10.1, 9.1. Agora, esse tom de 7, de 8, assim, ele já não abre em tanto. O 8 ele já fica um pouquinho mais aberto, mas ainda é uma cor assim que não é tão clara, tá? Então, esse 8.1, quando for tonalizado, então ele tem que ser colocado mais o 8.2. Tá? Por quê? Porque ele vai para neutralizar esse fundo de clareamento 8. Então, vai ser o 8.1, a quantidade aqui maior, né, que eu já falei tanto aqui, de acordo com o comprimento do cabelo, agora, e mais o 8.2. O 8.2, ele vai entrar aqui somente para ajudar a neutralizar esse fundo aí, gema de ovo, tá? Que tem que ficar nas mechas, quando ele vai ser descolorido, tá? Agora, vai ser colocado em menos quantidade, 8.2. Tipo, se o cabelo for longo, uma cobrinha de 10 dedos. Se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos. Para finalização. Tá? Tem que atingir esse fundo de clareamento 8. Senão não dá. Agora, se for só feito as luzes, não precisa esse 8.0 aqui. Entendeu? Não vai precisar. Só se for para cobrir o branco, né? Aí pintar a raiz mesmo. A raizinha assim, né? Aí, se quiser usar, tá?
Onde eu parei? Para que é bom? A Rosana. Para que é bom o quê, gata? Ah, para queda, que é bom. Olha, para queda tem até um vídeo aqui no canal, gata. Rosana, um beijo para você, gata. O vídeo é chamado. Peraí, é, é um vídeo acho que eu coloquei antes das férias, 2, 3 meses atrás. É, é com a. É só procurar os vídeos que o cabelo se recupera, para de cair, entendeu? Então tá na nossa playlist tratamentos. É um vídeo que eu fiz lá com uma dica natural, né? Que é um chá de cebola, entendeu? É muito bom para queda, vai parar a queda. Tem tudo lá, é ótimo. Ai, Graci, um beijo para você, bom dia. Você está linda, obrigado, gata. Alessandra, você está linda, espaço da beleza. Um beijo para você, gata. Um beijo no seu coração. De branco fica mais. Realmente, todo mundo fala, branco combina contigo, e é a minha cor. É a cor do meu signo. Eu uso pouco branco, né? Eu gosto de branco mesmo, né? Eu fico mais iluminada, sabe? Mas é por causa Engraçado, essas coisas acontecem mesmo, gente. Pra quem não acredita, é verdade. Era bem cética, sabe? Mas agora eu não sou mais, não. A cor do meu signo é aquário. Aquário porque pelo que diz a astrologia, né, nós somos guiados, ou o nosso mentor, alguma coisa assim, é Jesus Cristo, né? Então, né, pela astrologia, né, que falam, então é por causa disso. E a cor dele é branca, né? Então a gente, por isso que todo mundo fala, gente, engraçado como é isso, né? As pessoas me vejam assim, aí fala comigo, Alessandra, tu fica tão linda de branco. É verdade, é a cor do signo, engraçado, né? Eu gosto de branco, mas não tem muitas coisa branca, mas eu tô comprando mais roupa branca. Como é, né? A Márcia, um beijo para você, gata. A Rosana Nara, um beijo para você. Bom dia, meu cabelo é crespo. E 3 dedos tá castanho. Eu fiz mechas, Marsala, comprimento. Quero voltar para o castanho. O que vocês sugerem? Meu cabelo é crespo, 3 dedos, tá castanho. Eu fiz mechas. Ah, faz 3 meses atrás, né? Já cresceu, é isso, né? É... Quero voltar para o castanho. Olha, é melhor fazer uma champusada, né? As mechas estão marsala, mas elas estão ali, né? Faz uma champusada bem rápida, tipo 10, 15 minutos, só na área onde tá as mechas, tá? Para desbotar bastante, para não ter problema quando colocar um tom castanho no cabelo. Aí faz uma champusada rápida, 10, 15 minutos no máximo, que é só para desbotar bastante essa marsala, e depois tonaliza. Lava o cabelo, tudo, né? E depois da champusada, tem aqui no nosso canal como fazer champusada, né? Passo a passo. Agora, e depois coloca o tom castanho, pode ser o 5.0, uma das opções, né? Que é um tom castanho que não é muito escuro, o 5.0 mais o 5.1, tá? Mais 5.1, nesse caso, 50% de cada, com o X de 20 volumes. Tá? Faz um teste de mecha antes, com tudo que eu falar aqui nas mechas, numa mecha, pega uma mechinha escondida, né, e faz aí um teste de mecha, com tudo que eu falei aqui, para se o cabelo não vai quebrar, né, se não vai ter corte químico, já aproveita a cor que vai ficar mesmo, né, já vendo as mechas, é essa cor mesmo, gostei, entendeu? É assim que a gente faz no salão. Aí, no caso, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta, que isso é importante, da própria marca da tinta que você está usando, tá? Faz tudo no teste antes, para não ter problema com o cabelo. A Rosana, vou ver depois. Obrigado, gata. Um beijo. Vamos lá, vamos seguir aqui.
aí no Instagram. A Ângela na área, um beijo para você. A Samila, né? Um beijão. Advance Estética, um beijão. Como usar a base pura, neutra da vela? Base, você está falando base pro rosto da vela? Eu não sei o que é isso. Será que é para base pro rosto da vela? Não sei. Explica aí. Então, se for para cabelo, ainda não vi. Entendeu? Se for base pura, se você está se referindo aos tons ponto zero, as colorações ponto zero, se for isso, tá? Vai ser essa base, ainda não vi. Agora, dá uma explicação aí eu falo aqui e explico tudo para você. Aline, um beijão para você. O que usar para escurecer os cabelos pós-descoloridos? Um produto que seja custo-benefício. Olha, tem que usar, pode ser feito, fazer uma cauterização, claro, com uma... Se o cabelo está fraco, é bom colocar a queratina pura, sabe? Aquela queratina líquida. Agora, se o cabelo está extremamente ressecado, não tá fraco, porque às vezes, gente, o cabelo ele fica fraco. Ele não entrou em corte químico, sabe? Mas só que ele ele foi muito sensibilizado, sabe? Às vezes acontece isso, principalmente quando a gente descolore no fundo de clareamento 8, 9, 10, né? Bem clarão mesmo. Então, pode acontecer, principalmente no 9 e no 10, sabe? Às vezes, eu sinto no meu cabelo também. Então, o que a gente tem que fazer? É usar, nesse caso, se a gente percebeu, né, que o cabelo tá meio sensibilizado, tá? Ou entrou em corte químico mesmo, né, que às vezes acontece, né? Já aproveita essa dica aqui. Mas, às vezes, o cabelo, por quê? Porque quando o cabelo, ele tá meio que fraco, então, é meio caminho andado para ele quebrar, para ele entrar em corte químico, né? Ficar elástico, e aí é só ladeira abaixo. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma cauterização com a queratina líquida, tá? E mais uma reconstrução. Borrifa queratina líquida em todo o cabelo, principalmente naquelas áreas que a gente vê que está muito, que está sensibilizada, tá? Agora, se o cabelo, ele está somente assim, muito ressecado mesmo, a gente não percebeu que não tem nada ele não tá fraco, não, a gente percebe assim, de pegar no cabelo quando ele tá molhado, que ele não vai quebrar, que ele não vai ficar, ele não vai quebrar, ele não vai ficar elástico, a gente percebe no toque das mãos, quando o cabelo tá molhado, tá? A gente percebe. Quando tá enxuto, tá seco, não. A gente não percebe. Agora, quando ele tá molhado, sim. Agora, aí nesse caso, se o cabelo não, ele tá só meio ressecado mesmo, aí a gente coloca a queratina, aquelas queratinas que são sem enxágue. Por quê? Porque ela tem 50% de óleo e 50% de queratina líquida, tá? Então, é essa que a gente... Porque é muito importante, tá, a gente cuidar do nosso cabelo, principalmente nas 2 primeiras semanas, que a gente descoloriu, ou pintou mesmo nesses tons de loiro, né? Que usa uma OX de 40 volumes, aí de repente tem até alisamento nesse cabelo, né? Eu não indico, né? Mas muita gente faz. Que pintar ou descolorir nos tons de louros, tendo algum tipo de progressivo, ou o que for, tá? Então, aí é que fica pior mesmo. Aí, então, o que a gente faz? Faz isso, né? E faz a cauterização, os dois vão agir junto, né? A queratina e a reconstrução, que eu falei aqui, deixa por 15, 20 minutos, e depois lava e vem com o vinagre de maçã, isso é muito importante também, porque quando o nosso cabelo está extremamente ressecado, está se recuperando de corte químico, ele está bem acabadinho mesmo, né? Então, para a gente recuperar ele mais rápido, o cabelo poroso, sabe? Então, para a gente recuperar ele mais rápido, todas as lavagens podem ser finalizadas com o vinagre de maçã. Isso é muito
importante, eu faço no meu cabelo, tá? Agora, por exemplo, se a pessoa descoloriu o cabelo há pouco tempo, tipo, poucos dias atrás, né? Aí, ou descolorir no mesmo dia, se for no salão, né? Então, isso também, geralmente, os cabeleireiros fazem. Usar, pelo menos eu faço há anos, usar um neutralizante, tá? Pra que esse cabelo, ele volte, o resultado é como um acidificante, neutralizantes são isso, é para baixar o pH do cabelo, para ele não ir adiante com essa porosidade, é mais ou menos isso, tá? Então, a gente pode usar um neutralizante também. Se for 2 dias que a gente for fazer essa reconstrução do nosso cabelo, não pode usar muito o tonalizante, por quê? Porque ele baixa muito o pH, sabe? Então, vou usar assim 2 dias depois que foi descolorido, né? Aí o cabelo já saiu daquele. Fez essa cotrização primeiro, né? Que eu tô falando aqui. O cabelo já saiu daquela zona de risco, sabe? De quebra, entendeu? Aí a gente não usa mais o neutralizante, por isso que eu explico bem, sabe? Mas por quê? Nesse caso, quando o cabelo é descolorido nesse dia ou nessa semana, por exemplo, quando a gente vai começar a cuidar dele em casa, aí é melhor a gente usar, na primeira semana, usar o neutralizante. Tá? Melhor usar. Agora, depois não, depois da segunda semana não, aí já pode usar o vinagre de maçã, porque ele já saiu daquela zona ali de risco de quebra, entendeu? Aí o pH dele já tá mais baixo, tudo, ele só tá com aquela porosidade, porque essa porosidade aí, ela vai ficar assim, pelo menos umas 2 semanas, tá? Quando o cabelo, ele é saudável e a gente fez, né, a descoloração, e a gente vai cuidar dele dessa maneira. Tá? Aí ele volta. O melhor disso tudo é porque ele volta ao normal, entendeu? Agora é assim. Agora, por quê? Porque não usar um neutralizante como se fosse vinagre de maçã toda semana. Eu uso, tá, gente? O vinagre de maçã toda semana, uma vez por semana. Então, já é de praxe mesmo eu usar, tá? Agora, por que o neutralizante não? Porque o neutralizante, ele é muito forte, sabe? Então, ele é mais forte. Então, a gente não pode usar toda semana, porque ele vai fechar muito as cutículas do fio. Baixar o pH, no caso do neutralizante, se usar toda semana, por exemplo, como se fosse um vinagre de maçã, tirar, fechar realmente a cutícula do fio. Então, não é viável para a gente. Por quê? Porque a gente precisa, o nosso cabelo ele precisa respirar, ele precisa das cutículazinhas ali, é igual uma escaminha de peixe. Vocês derem um Google aí, vocês vejam. A escaminha, aquelas escaminhas do nosso cabelo, né? Só dá para ver pelo microscópio, né? Elas têm que ficar um pouquinho assim abertas, sabe? Não é totalmente fechada, como se fosse uma progressiva, né? Que as progressivas elas fazem isso, né? Elas fecham completamente a nossas escaminhas do nosso cabelo, né? Para dar aquele liso, tudo, para ficar lá dentro e aí fecha tudo, entendeu? Não, aí no caso aqui, com o cabelo saudável, tem que ficar assim uma frestazinha aberta, entendeu? O cabelo saudável é assim. Ela fecha, mas não muito. Não, tipo assim, não passa um papel filme ali. Não pode. Aí, para os nossos tratamentos entrarem. Você imagina assim, né? Entendeu? A comida do cabelo entrar, que é hidratação, reconstrução, óleo, tudo que a gente passar nele, shampoo, para higienizar no couro cabeludo, entendeu? É tudo isso aí. A gente precisa dessas escaminhas um pouquinho aberta. E aí, se usar um neutralizante, aí vai, por muito tempo, aí vai dar esse efeito rebote, entendeu? Vai fechar muito e os nutrientes não entram, né? A nossa hidratação, reconstrução, não entra no nosso cabelo, entendeu? Naquela aberturinha aí que fica. A gente imaginar assim, entendeu? Para a gente cuidar do nosso cabelo direitinho. Porque isso que é o problema, sabe? Eu vejo. Que eu vejo que aí as pessoas não sabem cuidar, né, do cabelo. Aí compra um monte de produto, aí não dá certo. Ah, não dá certo. Pois é, porque
não soube identificar, entendeu? E é identificar o que é que ele está precisando naquele momento. E aí, no caso aqui dos cabelos ressecados, normalmente ressecado, descoloriu ou coloriu, é assim que a gente faz. Aí depois a gente fica lá cuidando do nosso cabelo de uma maneira mais suave, né? Nas 2 primeiras semanas, a gente tem que atacar mesmo aí esse ressecamento. Tá? Do jeito que eu falei aqui, né? Tem vídeo no nosso canal, gente, que vai explicando tudo isso, né? Fazendo meu cabelo, tudo. Eu coloco tudo aqui na playlist de tratamento. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu já respondi. A Cleide, um beijo para você. Tem uma cliente que ela quer cobrir o cabelo. Que ela quer colorir o cabelo dela chocolate. Só que tem mechas. 8.0. O que me indica a raiz dela é 6.0. Gata, então é fácil. O cabelo dela é louro escuro? Facilitou. Facilitou para você, não precisa descolorir. Agora, o que tem que fazer? No caso aqui, a raiz foi descolorida, né? Ou, quer dizer, o cabelo mexe na tom de 8, né? E o cabelo dela virgem se o cabelo for virgem, tá? Essa explicação vai valer se o cabelo dela for virgem, o cabelo louro escuro, que é o 6, né? Cabelo natural, 6.0. Aí, o que tem que fazer? Quer pintar de chocolate, tá? Então, por exemplo, quer pintar com chocolate de tom de 6, né? Pode ser qualquer um deles, né? Eu vou dar um exemplo aqui do 6.32, que eu gosto muito dessa cor, tá? Mas tem outros tons de chocolate também, né? Em tom de 7, pode ser feito também. Agora, tem que colocar no caso aqui, com o X, faz um teste mesh com tudo que eu falar aqui antes, né? Para saber se o cabelo dela não vai quebrar, tudo. Se o cabelo dela for um cabelo de médio para grosso, pode usar a OX de 30 volumes. Tá? Agora, se o cabelo dela for um cabelo fino, né? Aí a OX tem que ser de 20 volumes, até 20 volumes. Entendeu? Porque senão o cabelo pode ser que ele dê uma quebrada, né? Tá? Por exemplo, um cabelo fino, colocar uma OX de 30 volumes, no caso das mechas. Eu estou preocupada com as mechas, né? Não é com o cabelo todo. O cabelo todo não tem problema. Se o cabelo está saudável, não tem alisamento, então não vai ter problema. O negócio é nas mechas, onde foi descolorido. Aí tem que fazer um teste mecha nas mechas, com tudo que eu falar aqui, tá? Aí tem que fazer nas mechas. Agora, no caso aqui, no caso das mechas, para ficar bem uniforme mesmo, coloca a OX de 10 volumes, no caso nas mechas, quando for para fazer. Por exemplo, 6.32, aí as mechas com OX de 10. Coloca só as passinhas, não passa no cabelo todo. Tá? Aí, deixa o tempo de pausa de 10 minutos, lava esse cabelo e depois vem para colorir todo o cabelo. Porque fez uma pré-pigmentação, uma repigmentação também, como é chamado, nas mechas, para já baixar aí, para deixar já ele preparação para o que a gente vai colorir o cabelo dela todo logo em seguida. Dá uma secada aí no cabelo, né? Que deixou esse tempo de pausa, fez essa tonalização nas mechas, seca o cabelo e vem para a segunda etapa do trabalho, que é passar em todas as mechas com essas OX que eu falei aqui, né? Esse 6.32, ele passa em todo o cabelo. Aí fica uniforme, da raiz até as pontas. Aquelas mechinhas estão mais claras, elas não ficam aparecendo. Entendeu? É assim. Agora só vai, só se não tiver o cabelo dela pintado se for uma tinta, né, de 6.0 que tá? Se for isso, aí vai ter que descolorir o cabelo dela todo. Porque não dá para fazer isso que eu falei aqui. Só se o cabelo dela for virgem, você só fez as mechas, né? O cabelo tá 6.0 natural. Aí funciona. Aline, um beijo para você. O que você indica para usar nos cabelos? Eu já respondi. Ela colocou um monte de pergunta assim. Eu já respondi. Cabelo que tá descolorido. A Cleide, um beijo para você, gata. Que mistura eu faço para ficar
cor bonita. Eu aplico a raiz e as pontas. Uma cor bonita? Mas qual é a cor? Uma cor bonita. Ah, tá. Ah, eu já respondi. É a mesma. É da cliente, né? Que é o chocolate. Então, eu já respondi tudo. É por isso que eu adivinho, né? Que vocês. Ô, Carlos Joga 10, obrigada. Olá, gatona, obrigada. Um beijo para você. Olha, Kylie, gente, é o nosso comentarista aqui do YouTube. Tem um canal aqui no YouTube. A Divina na área, um beijo para você. A Jéssica Jama. É Jarnal, hello, 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 Jarnal. A Rosana. Célia, um beijo para você. A Graça na área. A Alessandra, minha xará, um beijo para você, gata. A Isolda, um beijão. Bom dia, gata. Meu cabelo tem luzes. Raiz branca, quero pintar de chocolate. Dá uma dica de OX. Olha, pode ser feito o que eu falei agora aqui. Eu acabei de falar, né? Seu cabelo tem luzes, aí falei tudo do jeito que eu falei. Pode ser feito assim. 6,32 com as OX que eu falei aqui, fazer um teste de mecha antes, tá? Pra gente não ficar repetitivo. Pode ser no tom de 7 também, tá? Se é, por exemplo, eu quero um tom de 7 aí, né? Aí pode colocar, do jeito que eu falei aqui, pode colocar no tom de 7 também. Chocolate no tom de 7. Tem chocolate no tom de 7 porque fica mais aberto. O beijão, a Heloísa na área, eu tô falando alguns nomes, tá, gente? A Iriana, Paola, Clécia, um beijão, gatas e gatas. Os meninos também. A Jeane, um beijão. O que faço para melhorar o meu cabelo? Não. O que faço para melhorar mais o meu cabelo quebrado? Eu só pinto, mas ele está muito quebradiço. Gata, tem que usar sempre uma vinagre de maçã, depois o vinagre de maçã, gente, até esqueci de falar, do jeito que vai fechar com chave de ouro, tá? Fazer uma cauterização, tá quebradiço? Tem que usar queratina líquida ou queratina sem enxágue. No caso aqui, se ele tá quebrando, é melhor usar a queratina, porque ela é mais forte, a queratina líquida, tá? Junto com uma reconstrução. Passa a queratina líquida do cabelo, principalmente naquelas partes que estão quebrando, né, principalmente, e usa logo em seguida, porque os dois vão agir junto. A reconstrução tem que ser com reconstrução. Chama de cauterização, né, esse processo, fica os dois no cabelo, aí deixa o tempo de pausa de 15, 20 minutos, e depois vem com o vinagre de maçã, porque ele vai baixar esse pH também. Tá? Tem que usar o vinagre ou qualquer acidificante, pode ser também o limão, sabe? Porque ele é acidificante. Pode ser qualquer acidificante, toda marca tem, né, acidificante, pode ser usado também, porque eles são tudo para baixar esse pH aí, porque precisa, gente, porque senão o cabelo, ele não se recupera. Quem não usa um acidificante no final, porque tudo vai ajudar, é um conjuntozinho, sabe? Para a gente recuperar o nosso cabelo quando ele está fraco, por qualquer motivo, extremamente ressecado, extremamente poroso, quebradiço, entendeu? Tem que ser esse combozinho aí que eu tô falando aqui, porque senão ele não se recupera. Aí, depois que saiu dessa situação mais braba, né, deixou de quebrar, ele não tá mais elástico, tudo, ele já tá tem menos porosidade no cabelo, aí a gente parte para os óleos capilares, né? Faz uma reconstrução com um óleo, passa o olhinho, aí passa a reconstrução, ou uma hidratação, aí vai mudando, né? Porque o cabelo, quando ele tá muito poroso, muito ressecado, extremamente que foi atingido ali no coraçãozinho dele, né? Que é com os cortes químicos, sabe? Então aí já é mais forte ainda, né? E aí a gente vai recuperando ele aos poucos, não usa nenhum tipo de química,
sabe? Evita secador, chapinha, pelo menos nas 2, 3 semanas. Tem tudo isso, tá? Pra gente recuperar. Paciência é a palavra. Para recuperar um cabelo que ele tá bem acabado. Nessa situação aí. Tá? Aí, pronto. Aí ele ajeita. Ajeita assim. Aí a gente tem sempre que fazer mesmo, porque o cabelo, gente, olha, o cabelo, ele, ele quando resseca, aí a gente pensa, sabe, que o cabelo não se recupera mais, ele recupera sim, tá? Falta a gente fazer, botar a mão na massa e fazer mesmo, fazer tudo que eu tô falando aqui, entendeu? Que ele vai se recuperar. A gente pensa até que ele não se recupera, mas ele se recupera. Aí, pelo menos, lavar 2 ou 3 vezes por semana. Por quê? Porque aí é mais rápido que ele vai se recuperar, porque o tratamento está entrando aí um dia sim, outro dia não. Um dia sim, outro dia não. Pelo menos nas 2 primeiras semanas, tá? Que aí ele vai se recuperar. Vinagre de maçã, quando terminar, ou qualquer acidificante, o vinagre de maçã, ele tem que ser puro, tá? Cuidado com o olho, porque ele é bem, né? Ele é bem ácido, para não cair no olho. Aí deixa por 10 minutos, né? Qualquer acidificante que eu já falei aqui, deixa por 10 minutos, coloca uma touquinha plástica, tudo, porque vai ficar por 10 minutos, para ele realmente agir e depois lava o cabelo. Não pode ficar nada no cabelo de acidificante, sabe? Não pode. Tem que lavar. Depois desses 10 minutos, lava, aí pronto. Aí depois termina. É muito importante falar aqui também terminar quando o cabelo está assim, nesse modelo que a gente está falando aqui, né? Extremamente ressecado, tudo poroso, a gente fazer uma finalização, sabe? Por quê? Porque ele vai ficar, essa finalização, ela vai ficar cuidando do nosso cabelo até a gente lavar de novo, tá? Então, isso é muito importante. Com o quê? Com um cremezinho de um leave-in creme. Se o cabelo ele está nessa situação que a gente está falando aqui, então é melhor colocar uma queratina sem enxágue. Por quê? Porque tudo que dá força para o nosso cabelo tá fraco, né? Tudo que dá força, tá poroso, é a queratina. Tá? Então, e ela vai entrar aqui, a queratina sem enxágue, junto com o óleo capilar. Toda queratina sem enxágue ela é assim, né? Ele tem 50% de óleo e 50% de queratina. Tem várias marcas, né? Então, ela vai cuidar do nosso cabelo até a gente lavar de novo, né? Daqui a 2, 3 dias ou um dia depois, entendeu? Aí borrifa a queratina, né? Elas são assim, elas são 3 em 1, elas podem ser finalizadoras também. Borrifa a queratina, principalmente naquelas partes onde a gente acha que tá mais brabinha mesmo, né? E depois vem com um pouquinho de creme, sabe? Creme aqueles leave-in creme, sabe? Por quê? Porque o cabelo ele não pode ser assim, não pode ser ferro a fogo, sabe? Então, a não ser que, sei lá, o cabelo foi porte químico mesmo, sabe? Então, aí a gente tem vídeo aqui no canal, gente, são 6 aulas para tirar o cabelo do corte químico. Eu coloquei o título assim, sabe? Só tem eles, assim, de 6 aulas, sabe? Primeira, segunda, tem 6 vídeos, né? Tá? Então, para tirar o cabelo do corte químico. E tipo um cronodano capilar para tirar o cabelo do corte químico. São 6 vídeos, 6 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, entendeu? Então, tira o cabelo do corte químico. Tô vendo alguém chorando aqui. Já vou atender. Então, aí o que a gente faz? A gente também não pode ser ferro a fogo, sabe? Por isso que tem que misturar um pouquinho de óleo, um pouquinho de queratina, sabe? O cabelo não ficar totalmente rígido, a não ser que ele esteja extremamente acabado mesmo, né? Aí, meu Deus, tá aquele corte químico pesado aí é outra história. Bom, agora, aí por isso que é bom usar para finalizar esse cabelo a queratina sem enxágue, porque ela tem o óleo também junto aí, tá? E um pouquinho de creme, quando a gente deixa no cabelo, tudo
é menos é mais, quando a gente faz a finalização, sabe? Não pode encher de coisa para não embelenar, ficar muito cebado, sabe? Porque o cabelo fica feio, né? E aí a gente faz assim, desse jeito, sabe? Coloca só um pouquinho mesmo e vai testando, vai colocando, no caso, a finalização, tá? O cabelo não ficar tão, assim, tão pesado, né? Então, é assim. Aí, isso aí é o tipo assim, é o que dá certo, 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 sabe? É tiro certo. Tá, vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom dia, Luzia! Um beijão pra você, gata. Mensagem virtuosa, um beijo pra você. Bom dia, gata. Passei o castanho médio, mas ficou muito escuro. Mas ele é escuro, gata. Castanho médio é bem escuro mesmo. É quase preto. Quero um castanho mais claro. Por isso que eu sempre falo aqui sobre castanhos claros, sabe? Porque é mais fácil você escurecer do que você clarear. Entendeu? Muito mais fácil. Porque aí achou o castanho claro. Claro, ficou, não sei, ficou claro. Eu queria mais escuro. Aí só usar o 4.0. Entendeu? É assim, tem tática, tudo tem tática. É por isso que eu falo muito do 5.0. Aí, por quê? Porque se, eu quero 4.0, e aí você não conhece direito a cor, sei lá, né? Aí você achou que ficou, aí ficou escuro, aí tem que fazer champuzada, gata. Aí eu vou responder agora. Aí tem que fazer champuzada, no caso, porque ficou escuro, porque já evita esse trabalho, né, de champuzada, se for para escurecer, não precisa. Agora tem que fazer uma champuzada, chegar no fundo de clareamento 5, o cabelo tem que ficar avermelhado, é o fundo de clareamento 5, tá? E aí faz o teste mexe com tudo que eu falar aqui, tá? Para não ter problema, né? Não vai quebrar o cabelo. Aí, porque ela tava colocando aqui, que era um castanho, né? Mais claro. Então, é o castanho claro. Porque no Tone 6 é um louro já, é louro escuro, né? Já fica um pouco mais aberto. Então, depois, tonalizar com 5.0 mais o 5.1, 50% de cada, porque ele vai neutralizar bem esse fundo aí, avermelhado, esse 5.1, mas no caso aqui, 50% de cada é melhor. Aí fica um castanho claro, né? Mas tem que atingir esse fundo de clareamento, gente, olha, sabe? Tem que atingir esse fundo de clareamento, porque se colocar por cima, aí não adianta nada. Não vai adiantar nada, porque ele não clareia, a tinta não clareia a tinta, entendeu? Tem que fazer a champuzada. Mariana, um beijão para você. Que mistura eu faço para obter o castanho acinzentado? Meu cabelo tem fundo de clareamento para vermelho. O castanho acinzentado 5.1. Mas, se o seu cabelo tá virgem, tá? Um cabelo natural, então vai funcionar do jeito que eu falar aqui, tá? Porque se tiver pintado com uma cor escura, aí tem que fazer uma champuzada ou uma descoloração para poder colocar esse 5.1. Bom? Agora, se ele tá virgem, tá virgem, então não tem problema. Se for um tom de castanhos, né? Por exemplo, se o cabelo tá natural, um cabelo virgem, vai ser colorido pela primeira vez, castanho escuro, castanho médio, até de preto, porque eles são bem fechados, cabelo natural, e aí coloca coxinha de 30 volumes, de 5.1. Se for um cabelo já castanho claro, ou um louro escuro, né, pode ser também, aí coloca coxinha de 20 volumes, esse 5.1. Agora, se ele tiver um alisamento, ou uma pintado, né, com alguma cor escura, né, aí tem que descolorir ou fazer uma champuzada, chegar no fundo de clareamento 5, que é avermelhado, né? Que eu acabei de falar agora. Depois tonaliza com 5.1. Com o X de 20 volumes. Tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Obrigada, de nada, gata. Encerra. Já zeramos aqui. Zeramos aqui no Instagram. A Rosana, vou ver depois também. Acho que foi aqui que eu parei, né?
Ah, Irmanice, um beijo para você. Meu amor, fala da champusada, por favor. Tem vídeo aqui no canal de como fazer, gata. Aqui. Eu vou deixar depois aqui no card, mas tem vídeo aqui. Só digitar o meu nome se você quiser ver agora como fazer a champusada. Se for isso, né, a pergunta, então, como fazer a champusada? Então, só digitar o meu nome aqui no YouTube, Alessandro Velay, champusada, que vem para o passo a passo, tá? Vai abrir o passo a passo. Ah, já fui ver. É ótima. Foi um dermatologista que me indicou. Então, minha amiga, é bom mesmo, né? É para crescer o cabelo, para deixar de cair, para deixar de cair. Ah, Maria Mello, um beijo para você. Eu uso 6.0, mas meu branco não cobre. Tem que fazer, gata, vai nesse vídeo, que até eu tô fazendo lá no meu cabelo, quando eu tava até com o cabelo escuro. Eu gravei esse vídeo. Para cobrir meus brancos, tá? Então, de repente, o cabelo é muito grosso, né? O cabelo branco, o cabelo grisalho da gente, ele nasce mais grosso que o cabelo natural da gente, se o cabelo for grosso, né? Meu cabelo é assim. Meu cabelo é grosso, né? A, a estrutura dele, ele é grosso. E os cabelos brancos, né? É mais grosso ainda, é igual um arame. Então, eu gravei esse vídeo. Segredo de salão, como cobrir qualquer cabelo branco. Usa do jeito que eu fiz lá, tá? Inclusive, eu acho que até usei o 6.0, entendeu? Aí, mas você vai, por exemplo, usa lá do jeito que tá lá, né, no vídeo, a maneira de fazer com a sua cor, que você pinta o seu cabelo, tá? Se o cabelo virgem for cabelo natural, for colorido, com um castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, né? Tem que usar o X de 40, com esse 6.0. Se for um cabelo castanho claro ou um louro escuro, é o X de 20 volumes. Tá? Mas tem que fazer do jeito que eu fiz lá, que é tipo uma repigmentação que eu faço no cabelo, para realmente cobre o branco. Assim cobre. Tá? Porque tem que repigmentar eles, para não aparecer nada. Tem toda essa história. Cabelo branco é uma danado. Mas aí a gente vence. Sabendo as táticas corretas, a gente sempre vence. Meus amores, a gente já está mais de uma hora aqui. Um beijo para vocês. Tudo bom, tudo lindo? Quarta-feira, a gente tá na área de novo aqui, respondendo todas as perguntas de vocês. Tá o vídeo e a cores, mas tem todo dia vídeo no nosso canal. Tá, gente? Dá uma fuçada aí, tudo. Vocês encontram muita dica boa, tá? Beijão. Beijão, meus amores, aqui também no Insta. Tchau, tchau.